meus amores! Estão bem? Então, hoje, nossa aula de História, iremos nos aprofundar um pouquinho mais sobre os povos africanos. Continua com as agendas? Então, peguem as agendas de vocês, tá? Para a gente ir fazendo a agenda. Tá? Lembrando que a gente já fez a nossa oração no início da aula de português. Então, agora estamos dando início à nossa aula de história. Então, vamos lá, copiando a agenda. História, atividade no livro, páginas 20 e 21. Estudar as páginas 20 e 21. Tá bem? Dá um tempinho para vocês copiarem, certo? Lembrando, galerinha, que vocês podem e devem, né, dar uma pausazinha no vídeo para copiar, tá certo? Não se preocupem, podem dar uma pausazinha, copia e depois vai lá e aperta o play. No computador, no tablet, no celular, em qualquer aparelho em que vocês estejam assistindo às nossas aulas, tá? Então, vamos lá? Pronto. Lembram que a tia falou sobre a vinda dos africanos? Então, os africanos, eles não vieram para o Brasil de livre e espontânea vontade. Eles foram obrigados, tá certo? Os europeus, que eram os portugueses, os franceses e os holandeses, eles iam lá na África, tá? Compravam os escravos, os negros africanos das suas tribos e faziam transporte desses negros em navios negreiros, tá? Os navios, eles eram chamados negreiros, por quê? Porque eles eram usados para fazer o transporte somente de negros africanos, tá? Então, os europeus, eles iam lá no continente africano, buscavam esses negros africanos, os compravam, né, das chefes das tribos africanas. Alguns eram raptados, outros eram comprados. E eram trazidos para o Brasil e para outras partes do continente americano, como a Inglaterra, como a França, tá? Lá na Europa também existiu a escravidão, também existiu o tráfico de escravos. Não foi só o Brasil que teve essa prática de escravização, não, tá? Então, eles traziam os escravos dentro dos navios negreiros, aonde esses negros não tinham condições de alimentação adequada, eles não tinham higiene adequada. Então, por conta da precariedade, da falta de estrutura, de humanidade que não existia dentro dos navios, alguns negros acabavam morrendo. Uns morriam de doenças, né? Porque como o ambiente era bem fechado, eles ficavam dentro da parte mais baixa dos navios. Então, lá dentro, né, era um ambiente fechado, sem ventilação. Então, os negros acabavam fazendo as suas necessidades básicas lá, como defecar, fazer xixi, se alimentar. Então, eles faziam tudo isso no mesmo local, no mesmo espaço. E como essa junção, esse conjunto de coisas que eles faziam no mesmo espaço, né, eles acabavam adquirindo doenças, como a malária, o tétano. Com isso, ficavam bem doentes e acabavam morrendo. Mortos, eles eram jogados ao mar, não existiam enterro. Eles eram jogados ao mar, tá? Então, a travessia,
né, da África até os outros continentes, como o continente americano, o continente europeu, né, era uma travessia bastante longa, bastante demorada, então muitos não aguentavam e acabavam morrendo, tanto por doença como por saudade do seu país de origem, dos seus familiares, por eles terem sido arrancados da sua família, da sua cultura. Então, eles não sabiam o que os aguardavam depois dessa viagem, tá? Vamos lá. Outra coisa também que a tia vai lembrar vocês. Aí no nosso slide, tia Idla colocou assim, que a dispersão de africanos para outros continentes foi um movimento muito significativo, causando uma das maiores diásporas da história. Vocês sabem o que quer dizer essa palavra diásporas? Diásporas quer dizer o deslocamento. Então, o deslocamento dos africanos da sua terra de origem para outros continentes, né? Ela é chamada de diáspora, que é esse movimento, deslocamento de pessoas que foram arrancadas do seu país de origem para ir para outros continentes, tá certo? Vamos continuar. Então, veja, os africanos fora da África. Como era a vida desses africanos quando chegaram ao nosso continente americano? Será que foi uma vida, eles tiveram uma vida boa? Tiveram uma qualidade de vida melhor do que eles tinham no país deles? Não, eles não tiveram. Chegando aqui, eles foram expostos iguais a bichos, tá? Para serem vendidos e escravizados pelos europeus que queriam construir colônias no nosso Brasil. As colônias eram como se fossem fazendas imensas, com plantações de café, alguns fizeram minérios, outros fizeram plantação de cana-de-açúcar, de cacau. Então, eles foram, né, trazidos para cá para trabalhar, porque os europeus queriam ter pessoas que fornecessem uma mão de obra barata, que eles não precisassem pagar, tá? Então, quem poderia fazer esse trabalho, essa mão de obra barata, de graça? Então, eles pensaram em quem? Os africanos, que eram um povo com uma língua diferente, com culturas diferentes, que não tinham conhecimento de outros territórios, de outros continentes. Então, era um povo ingênuo, podemos assim dizer. Então, eles foram lá, foram raptados, trazidos para cá e aqui escravizados, foram obrigados a trabalharem em condições desumanas, de sol a sol, certo? Quando eles chegaram aqui, eles foram expostos, como se eles estivessem, vamos dizer, em uma jaula. Eram como se fossem bichos. Os negros mais valiosos eram aqueles mais jovens e os que tinham um porte físico forte, tá? Aqueles que eram um pouquinho mais debilitados, mais fraquinhos, ficavam para fazer outro tipo de trabalho. Os mais fortes iam para a lavoura, porque exigiam bastante trabalho braçal, bastante resistência física. As mulheres que eram trazidas da África, né, elas eram submetidas a serem empregadas. Elas eram empregadas das mulheres dos senhores de engenho, que eram os patrões naquela época, né? Elas serviam café, arrumavam a casa, cozinhavam, também não tinham muitos privilégios, tá? Como era que esses escravos dormiam?
eles dormiam em senzalas. Essas senzalas eram galpões, tá? Galpões sem janelas, com uma única porta, porque assim ficava mais fácil dos feitores observarem se poderia acontecer algum tipo de fuga. Então, lá dentro, os escravos ficavam acorrentados, certo? E alguns tentavam até fugir, porque era desumano trabalhar sem você receber, trabalhar de sol a sol, sem falar nos castigos. Eles eram castigados quando tentavam fugir ou quando comiam algo que não eram para eles comer, tá? Eles eram castigados, eles eram açoitados. Como assim, açoitados? Os feitores vinham com os chicotes e batiam nas costas dos escravos. Davam várias chibatadas para castigá-los, para tentar fazer com que os escravos não cometessem os mesmos erros, não tentassem mais fugir, não tentassem comer a comida dos seus patrões, tá? Então, vejam, eram totalmente desumano, né? Tratar seres humanos dessa maneira é muito errado, certo? Hoje em dia, né, algumas pessoas, alguns descendentes, né, ainda sofrem algum tipo de preconceito. Preconceito por causa da sua cor, preconceito muitas vezes porque não tiveram as mesmas chances que outras pessoas tiveram de estudar, de ter um trabalho digno, de crescer financeiramente na vida, tá? Então, a escravidão, ela vem de muito tempo. Com o passar do tempo, com a luta dos escravos, tá? Eles conseguiram a tão sonhada liberdade, mas não foi uma total liberdade. Vejam, né? Quando eles vieram para cá, eles vieram para cumprir uma determinada tarefa. Eles vieram para trabalhar, mesmo que não fosse com uma remuneração, mas eles tinham um certo abrigo. Com a libertação dos escravos, eles não tinham mais um lugar, um abrigo para comer, não tinham um abrigo para dormir. Então, muitos desses negros foram marginalizados. Como assim? Mesmo que eles fossem livres, eles não tinham trabalho, porque negro naquela época, mesmo que fosse livre, ele não tinha trabalho, porque os europeus não queriam pagar. Por isso que trouxeram eles para cá, para trabalharem de graça. Então, eles conseguiram a tão sonhada libertação, mas de um outro lado, eles não tinham como se sustentar, não tinham casa, não tinham emprego, não tinham alimentação e acabaram vivendo nas ruas, tá? Então, hoje em dia, a gente deve, né, ter um olhar mais crítico, com mais respeito, com mais empatia a respeito do que foi toda essa escravidão. E ter também respeito por esses povos, por seus descendentes, tá? Porque eles fazem parte da nossa história, fazem parte da nossa cultura, por mais diferente que podemos ser uns dos outros, tá? Existe uma musiquinha que diz: ninguém é igual a ninguém. Eu não sou igual a você, você não é igual a mim. Mas somos todos iguais, tá? Em que? Na cultura, no modo de se vestir, corre nas nossas veias um traço de descendência indígena, traço da descendência africana, da descendência europeia, que eram os brancos. Então, o povo brasileiro é um povo miscigenado.
tá? Ele é formado por uma mistura de raças, índios, brancos e negros. Tá certo? Então, vamos para a nossa atividade. Coloquem na página 20 do livro de vocês. O que é que vocês irão fazer aí? Desembaralhar as letras e descobrir as palavras que completam as frases. Os africanos eram obrigados a atravessar o oceano. Qual era o oceano que eles atravessavam? Da África até o continente americano. A dispersão forçada de pessoas para outros continentes é chamada de... Lembra da palavrinha que a tia destacou? Que também significa deslocamento, separação, né? Que é quando uma pessoa ela imigra de um país para outro, não voluntariamente, tá? Também vai falar sobre os griotes. Os griotes é um povo que é responsável por transmitir as histórias da descendência africana. Então, eles são contadores de histórias e são bastante importantes para não deixar morrer a história da África, a história dos seus antecedentes, tá? Então, os griotes, eles são um povo bastante importante na cultura africana, porque eles contam as histórias que aconteceram há muito tempo atrás. É também como se fosse as pessoas que falam sobre as nossas lendas brasileiras, que são os contadores de histórias, que contam as nossas lendas, que falam do Saci, da Iara, do Curupira. Os griotes, eles são os responsáveis, são os contadores de histórias africanos que preservam a memória contando narrativas a respeito do seu povo, tá? Então, vamos lá, na página 21. Você irá conversar com seus pais, seus familiares, tá? Quais eram as principais diferenças entre as pequenas comunidades e as sociedades mais populosas da África antes da chegada dos europeus? Veja, como a tia já tinha falado, a África não é um país, a África é um continente. Dentro do continente africano existem vários países. Nesses países nós podemos encontrar desde aldeias e comunidades bem pequenas a grandes reinos com imensas riquezas, tá? Então vocês podem pesquisar também quais eram as diferenças dessas comunidades e dessas sociedades lá na África antes da chegada dos europeus. Como é que era? Como que eles viviam? Então, os africanos, eles tentavam a todo custo evitar guerras, evitar brigas desnecessárias. Então, eles se uniam por meio de casamentos. Uniam uma tribo a outra por meio de casamentos. Podiam unir também uma sociedade maior, um império maior com outro império em casamento para evitar conflitos, tá? Então, com a chegada dos europeus, isso daí foi enfraquecendo, né? O modo de vida deles foi mudando e alguns africanos acabavam sendo escravizados até chegar em outros continentes. Questão 2. Você conhece alguém que exerça uma função parecida com a dos griotes? Então, você conhece alguém que é contador de história? Os griotes africanos são os contadores de histórias da África. Eles são os responsáveis por passar, por transmitir a história da África. Então, vocês irão conversar com o papai, com a mamãe, sobre a importância da transmissão de histórias, memórias e tradições para a cultura de um povo. Vejam bem, para a gente hoje conhecer
a história do Saci, do Curupira, da Iara, alguém deve ter contado, não é verdade? Então, essas lendas, essas histórias, também fazem parte da nossa cultura, da nossa memória, da nossa tradição. Também como as festas, que são as festas tradicionais que nós temos no nosso país, como o Carnaval, São João, tá? Então, esse tipo de transmissão de conhecimento, de história, de memórias, essas tradições, elas são importantes para a cultura de um povo, tá certo? E aí, ela vai colocar um recadinho agora do professor Oswaldo, que é o professor do nosso colégio, que é um historiador, tá? Então, ele vai dar um recadinho também falando sobre os povos africanos. Fiquem ligadinhos e prestem bastante atenção, tá? E aí, alunos, como é que vão? Aqui quem fala é o professor Oswaldo Ferreira Neto, professor de História do Colégio Esplendor, historiador. Eu vim aqui bater um papo massa com vocês. O primeiro papo é o seguinte: de onde veio e como veio os negros para o Brasil, os negros africanos, né? Lembrando que antes, entre os povos da própria África, já havia sim algum tipo de escravidão. Pequena, mas havia. Mas ela não era de grande intensidade. Devido aos avanços das grandes navegações, né, das conquistas dos povos europeus, né, em busca de novas terras, rotas comerciais, né, entre a África a caminho das Índias, né, tão procurado o caminho das Índias ao Oriente. O que é que aconteceu? Essa escravidão, tendo uma função de mão de obra, né, escrava para os europeus, que acabava colaborando, né, facilitando, ajudando na economia, né, na conquista de mais bens e materiais, né, que iria ocorrer com o mercantilismo, sistema esse que surge a partir do final do século XV, né, início do século XVI. O que é que vai acontecer? Esses europeus veem a necessidade de povos africanos para trabalhar de mão de obra escrava em suas colônias, suas futuras colônias e até mesmo em seus países. Teve escravos também na Europa. Foram negros escravizados da África para a Europa. Agora, acontece aqui. A maior intensidade vai ocorrer para os latifúndios e para as plantações de cana-de-açúcar, de algodão, de tabaco, de cacau e de entre outros produtos que estavam sendo plantados aqui nas Américas, na mineração do ouro, da prata, né? E vai vir vários contingentes. E como é que eles chegam aqui? E aí é onde entra, né, esse interesse à escravidão. Com o passar dos anos, cada vez mais vai haver o maior número de escravos, de negros sendo escravizados no Brasil e outras partes das Américas, no Caribe, na América do Norte, na Argentina. Mas no Brasil é de maior intensidade, né? E quem é que faz esse tráfico? Não é o europeu, né? Através dos navios negreiros. Negreiros porque esses negros vinham como cargas, animais. Eram tratados como animais. Então, eles vinham de navio, né? E chegavam aos portos no Brasil. Quais eram os principais portos? Rio de Janeiro vai ser, durante um bom tempo, né, a principal entrada de negros escravizados. Salvador, Recife e São Luís do Maranhão, né? Em Sergipe serão destacados dois grandes portos: Laranjeiras, na cidade de Laranjeiras, e Maruim, na cidade de Maruim. Então, esses portos serão centros de comercialização de pessoas escravizadas, de negros escravizados e negras também. Lembrando que esses negros e negras vão resistir, muitos vão resistir através do trabalho, mas muitos vão lutando, vão formando os quilombos em áreas mais afastadas da região, né, onde morava boa parte, né, das classes dominantes, das elites que escravizavam, né? E o que vai acontecer, meus amiguinhos? Esses negros vão resistir. Vão resistir, estão resistindo até os dias de hoje.
Lembrando que naquele período a escravidão era coisa estatal, era lei. Claro que hoje em dia, né, a gente sabe que a escravidão é um crime, não deve ocorrer, é um erro gravíssimo da nossa história e devemos combater todas as formas, né, de opressão, tanto pelo trabalho quanto pela raça. Viu? Gostaram de saber? Entenderam como foi esse sistema da escravidão, da chegada desses negros escravizados da África para cá? Pois bem, agora é com vocês. Aqui quem fala é o professor Oswaldo. Valeu por esse papo. Tamo junto, meus amores. Tchau, tchau.